Vocês adoraram histórias de encontros bizarros, de aplicativos de relacionamento, de Tinder, Grindr e etc. E hoje nós trouxemos mais aqui pra vocês. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos ao Halloween na Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente! Um áudio bom agora, né? Eu coloquei microfone porque quando tem Reddit, tem o quê? Tem eu comentando, fazendo comentários também sobre as histórias aí. Vamos ver se hoje vai vir histórias pesadíssimas igual no outro episódio. Vai vir. Eu selecionei com primor. E olha, gente, presentinho pra vocês, vídeo extra neste outubro, neste mês do Halloween que a gente adora. Gostaram? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram de vídeo extra, se vocês querem mais. Vamos então, gente, para a primeira história que eu trouxe aqui pra vocês hoje. Primeira história, gente, eu vou contar em primeira pessoa, como eu sempre faço, mas o OP, que é o Original Poster, é um homem. Então, eu acho que nessa história é um pouquinho importante, então não vou alterar o gênero dele. Beleza? Combineiros? Eu tinha 21 anos na época, tinha acabado de me formar como policial e eu também tinha levado um fora recentemente. Então, um amigo meu me sugeriu pra eu baixar o Tinder, pra eu conhecer ali uma galera nova. E eu, como um bom policial recém-formado de 21 anos, tinha aquela ideia de que eu era completamente invencível e que eu salvaria o mal da Terra. Eu dei match com uma mulher muito bonita. Não, mas quando eu falo muito bonita, é muito bonita. Ela era completamente fora do meu alcance. A gente conversou por um tempo até que decidimos finalmente marcar um encontro. Ela disse que conhecia um lugar perfeito, que era um campo aberto pra gente deitar, relaxar e ver as estrelas. E ela disse que a gente poderia se encontrar na casa dela. Chegou o grande dia. Eu tava super empolgado. Ela também parecia estar super empolgada quando eu fui buscar ela. E ela foi me guiando até o tal campo. E, gente, era realmente um lugar lindo. Era um campo aberto assim, só que ele era rodeado de árvores e apareciam muitos cervos e pequenos animais ali da floresta. Só que no meio do mato eu reparei 2 faróis acesos bem ao longe. Depois de um tempo, uma van branca começou a vir na nossa direção. E ela estacionou bem na nossa frente, assim, até bloqueando a nossa passagem. Eu disse pra ela ficar no carro e eu ia sair do carro pra ver o que estava acontecendo ali, conversar com a pessoa. Eu peguei a lanterna que eu costumava ter no carro e fui até a van branca. No banco do motorista, tinha um homem razoavelmente alto, assim, corpulento, e eu fui super educado, conversei com ele, perguntando se ele não tinha como dar uma leve rezinha pra liberar o nosso caminho ali. E ele foi extremamente educado comigo. Disse que era o dono ali daquelas terras e que não queria de forma alguma assustar a gente. Ele contou que tava tendo alguns problemas com caçadores ilegais e aí ele tava preocupado de que a gente tivesse ido lá pra atirar em algum bicho. Eu expliquei pra ele que a gente só queria ali um momento mais relax, pra ter um contato com a vida selvagem, e ele concordou, achou super tranquilo, desejou a gente um bom date e seguiu a sua vida. Depois disso, eu vi que a garota que tava comigo, ela começou a mexer muito no celular. Eu vi que ela tava mandando umas mensagens, mas eu não prestei muita atenção. Cerca de 1 hora depois, eu vi os faróis novamente, só que agora eles estavam em alta velocidade. Na mesma hora a gente entrou no carro e eu tentei estacionar de uma forma mais defensiva. O homem chegou tão perto do meu carro que estava a ponto de bater nele. Nesse momento, a garota que estava comigo saiu do meu carro e foi correndo na direção da van. E foi naquele momento que eu descobri que eu estava ferrado. Na mesma hora, eu comecei a gritar para eles, dando várias ordens e falando para eles dois deitarem no chão. Eu fiquei de palhaço, porque nenhum dos dois me obedeceu. O homem, na verdade, veio correndo na minha direção e me derrubou no chão. Por sorte, eu consegui virar, ficar por cima dele e aí eu levantei. E foi nesse momento que eu olhei em direção à van e eu vi que a minha acompanhante foi até o carro do homem e pegou uma barra de ferro. Ela começou a gritar, dizendo que eles estavam armados, que tinha arma dentro do carro e que se eu entregasse o meu carro e o meu dinheiro, ninguém iria se machucar. E é claro, com a minha sensação de o invencível
Eu disse que não. Ela começou a chorar, falando que não queria machucar ninguém. Nesse momento, o homem já tava levantando e indo em direção ao carro. E aí eu gritei pra eles, falando que eu era policial e falando pra eles deitarem. Eu saquei a minha arma e comecei a apontar pra eles. Teve ali um momento de choque entre a gente. Eu não sabia muito o que fazer, eles não sabiam muito o que fazer, até que eles decidiram me obedecer. Eu consegui ligar pro 190, dei o meu número de identificação pra eles, me identifiquei como policial, falei que eu tava com 2 indivíduos na minha mira e que eu precisava de reforços. Enquanto eu passava as coordenadas de onde era esse campo, eles fugiram. E de novo, com aquela minha sensação de invencível que eu conseguiria derrotar todo mundo, eu saí correndo atrás deles no meio do mato. Cerca de uns 30 metros que eu tava correndo, eu ouvi 2 tiros e eu vi no céu 2 clarões de tiros. E foi nessa exata hora que o meu sentimento de invencibilidade foi embora. Eu corri de volta pro meu carro, né, pro ponto onde eu tinha estacionado e tudo mais. Eu chamei reforços via rádio pra eles irem lá, falei onde contava tudo certinho. Os primeiros a chegarem foram o meu sargento e o meu instrutor de campo. E claro que eles foram super compreensivos e não me zoaram nem um pouquinho, não é mesmo? As palavras que eu mais ouvi foram idiota e recruta burro pra cacete. Entramos na viatura e fomos até onde a van tinha estacionado e por sorte ela ainda tava lá. Eles me mandaram calar a boca e só sair se começassem a trocar tiros. Foi então que eles começaram a vistoriar a van. A primeira coisa que eles encontraram foi metanfetamina. Mas o que mais me assustou foi quando o sargento e o instrutor ficaram pálidos e me mandaram olhar atrás da van. Fui lá e tinha fita adesiva, várias facas, fluido inflamável, uma quantidade considerável de balas de fuzil, algemas e um negócio esquisito que parecia ser sangue seco. Ao lado do banco do motorista tinha um rifle e 2 pistolas. Na mesma hora eles chamaram reforços e os investigadores, que analisando ali mesmo, viram que aquele fluido que parecia sangue seco na verdade não era sangue. E eles consultaram e aquela van estava constando como veículo roubado. Até hoje tiram sarro de mim por conta disso, mas felizmente ninguém saiu ferido. Fim da primeira história. Muitos pontos sobre essa história, gente. Primeira coisa que eu queria comentar é: diga que essa história se passa nos Estados Unidos sem dizer que ela se passa nos Estados Unidos. Eles estavam num campo que tinha cervos. Isso é muito estadunidense. O que eu achei de mais interessante nessa história é que, beleza, o policial é iniciante, só que eu acho que os bandidos também eram. Ficou aquele meme do Homem-Aranha apontando pro outro. O cara tava super nervoso, apontando a arma pra eles, falando assim: deita no chão. E eles assim: meu Deus, eu nunca cheguei até aqui. Só treinamos até aqui. Nunca passei dessa parte. É complicado, porque tem outra história também que eu separei, que a pessoa fala assim: nossa, eu fui burro o suficiente para ir na casa de uma pessoa que eu conheci por aplicativo. E que nem, ele foi num descampado com a menina porque ela queria ver as estrelas. Gente, mas é porque não necessariamente essas coisas vão acontecer. Ele achou que seria uma noite romântica, né? Um encontro romântico, né? A menina quer ver as estrelas e ganhou um assalto misterioso. Um assalto misterioso. E eu fiquei muito chocada que, tipo assim, eles eram... Me passou a ideia de que eles eram bandidos iniciantes. Que iniciantes, amor? Tinha tanta coisa. Então é isso que eu tô... A van tava assim, parecia que eles iam assaltar o Banco Central. Tinha algema e gasolina e sangue seco, não era sangue seco. Tinha rifle, arma. Gente... Às vezes aquilo ali era o primeiro turno, minha filha. Depois ainda tinha uma escala de assaltos que eles tinham pra fazer. Agora, pensar que isso pode acontecer, né? Tipo, porque é a coisa mais normal do mundo, ainda mais... Nesse caso aqui, ele é um homem, e quem deu a ideia... Porque, gente, em coisas assim, tem que fazer recorte de gênero, porque a gente sabe que a mulher sempre vai se preocupar em vamos marcar num lugar mais movimentado. A mulher tem mais medo disso por motivos óbvios, né? O medo dos homens é assalto, o medo das mulheres a gente sabe qual que é. Mas aí, ele é o cara, e a mulher falou, tipo, vamos se encontrar aqui. Sabe? Porque se fosse um homem chamando uma mulher pra um descampado... Já ia desconfiar, será? Eu não iria. Pra um descampado ver as estrelas... Descampado. Porque é um lugarzinho, tipo assim, parecia um bosquezinho. Um lugar que era cercado por mato, por árvores. Igual o Parque da Lajinha. Tipo o Parque da Lajinha que a gente tá gravando Borrasca. É tipo assim? Só que um lugar aberto...
Porque no Parque da Lojinha deu 4h30, os guardinhas já estão assim, ó. Bora, minha filha, que já passou da hora de ir embora. Eu acredito que depois de um tempo de encontro, assim, a mulher vai aceitando também ir pra uns lugares desses. Mas aí você tem que criar uma confiança. Eu vou pra esses lugares com você, eu não vou com alguém que eu acabei de conhecer. Mesmo se fosse uma red flag muito grande, essa pessoa, ele mesmo admitiu, ele tava na fase de achar que, eu sou invencível, eu sou muito fodão, eu sou um policial. Né? E policial é informação, ele não sabia o que ele tava fazendo também. Ele estava completamente perdido. Se dependesse só dele, ele ia ser assaltado. E realmente é muito perigoso, mas na hora a gente nunca sabe. Mesmo não sendo policial, gente, a gente não sabe como a gente vai reagir se passar por uma situação dessa. Mas mais uma história de Tinder que a gente deixa aqui bem claro. Tem que tomar cuidado. Não vai pra qualquer lugar. Não se sinta fodão, porque uma pessoa armada você não tem como ser fodão, não. Vamos então para a segunda história, que prestem atenção, gente. Eu quero a opinião de vocês. Eu quero que vocês me falem o que vocês acham que poderia ter acontecido ou se a OP está exagerando. Todos nós cometemos algumas escolhas ruins durante a vida, mas neste caso, eu fui muito idiota. Eu combinei de sair com um cara do Tinder e, por eu ter muito medo de dirigir, eu passei o meu endereço pra ele e pedi pra ele me buscar na minha casa. A gente já tava conversando algumas semanas, mas eu sei que isso não justifica. A escolha que eu fiz nesse dia podia ter acabado comigo, mas ainda bem que eu tô aqui hoje podendo contar essa história pra vocês. O cara passou na minha casa, entrei no carro e ele falou: tô pensando em levar a gente pra comer um sushi. Eu amo sushi. Então, na hora eu falei assim: ótimo, arrasou. Ele colocou o endereço no Waze e aí, beleza, a gente foi dirigindo, a gente foi batendo um papo, super tranquilo, até que, de repente, eu comecei a ver árvores e mais árvores através da janela. Eu fiquei muito confusa, porque a gente deveria estar indo em direção à cidade, não pro meio do mato. Foi quando o medo me atingiu em cheio. Ele disse pra mim: olha, eu juro que o GPS que tá me trazendo pra cá, tá? Eu não escolhi esse trajeto. E eu pedi pra ele, por favor, pra só voltar pra algum lugar que tenha gente, algum lugar habitado. Eu tava com os olhos muito arregalados e eu devia estar com uma cara muito de apavorada, assim, porque a expressão no rosto dele mostrava que ele sabia que eu tava apavorada. Na hora eu comecei a pensar: meu Deus do céu, eu devia ter dirigido, eu não devia ter confiado num estranho pra entrar no carro de um estranho. Ou melhor, eu não devia nem ter marcado esse encontro. Pelo amor de Deus, que merda que eu fui fazer na minha vida. Eu fui pra pegar o celular, pra tentar digitar alguma coisa no GPS, pra arrumar e tal. Só que aí ele disse palavras que me gelaram a espinha. Não tem sinal aqui. Não tem sinal assim. Eu lembro que eu tentei manter a calma. Eu pensei assim: não deixa ele perceber que eu estou morrendo de medo. Mas eu tava em pânico. Eu não conseguia mais disfarçar. As pontas dos meus dedos estavam geladas e suando frio. Se ele fosse me matar, sinceramente, eu só queria que acabasse rápido, porque eu não queria ficar nessa ansiedade esperando tanto. Ele também tava suando, e ele dizia: eu juro que eu não tô fazendo isso de propósito, eu só quero encontrar o caminho certo pro restaurante. E eu respondi pra ele: olha, eu não me importo mais com sushi, eu só quero que você me deixe num posto de gasolina, algum lugar, alguma loja de conveniência, algum lugar que tenha gente. Foi então que ele disse: eu não tenho nenhuma pá, nenhuma arma no meu porta-malas, se é o que você quer saber. Claro que, obviamente, isso não ajudou em nada, né? Finalmente chegamos no restaurante depois do que pareceu uma eternidade. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Eu tava tremendo ainda, tanto que eu não consegui nem comer direito. Mas eu pensei: bom, ele não me matou quando ele teve a oportunidade, né? Então eu acho que tá tudo bem. Eu já tinha decidido que eu ia chamar um Uber pra voltar pra casa, porque eu não queria passar por aquilo de novo. Só que eu fiquei em choque quando ele me fez a seguinte pergunta: então, quando você acha que a gente vai transar? Eu quase engasguei com sashimi. Eu perguntei pra ele: o quê? Eu não entendi de onde que veio aquilo. Como ele tinha pachorra de me perguntar isso num primeiro encontro e não num primeiro encontro normal, depois dele me ver apavorada há algum tempinho atrás. Não, quanto tempo você acha que você vai me fazer esperar? Um dia? Uma semana? Um mês? Eu não conseguia acreditar. Eu só fiquei ali parada olhando pra cara dele. Não tinha palavras que eu conseguisse expressar. Aí ele disse: bom, um mês eu não espero, tá? Já vou aqui avisando. Eu continuei em silêncio. E o resto do encontro foi incrivelmente constrangedor. Terminamos de comer. Eu me despedi e eu pedi um Uber pra minha casa. Só que assim que o Uber saiu do estacionamento, arrancou o carro, ele me mandou uma mensagem dizendo que não ia dar certo entre nós porque ele precisava de uma garota com libido mais alto.
Eu não discuti. Eu só respondi um ok, pronta pra nunca mais ter que ouvir falar dele. O motorista do Uber me levou pra casa num caminho completamente normal. Luzes da cidade, pedestres na rua. Gente, era a cena mais linda que eu poderia ver na minha vida naquele momento. E uma coisa não entrava na minha cabeça. Como que esse cara precisou de 1 hora no meio do mato pra me levar até o restaurante, sendo que o Uber me levou pra casa por um trajeto que levou 15 minutos. Tudo isso foi muito assustador. Eu não sei se ele tava planejando alguma coisa de ruim comigo, mas eu agradeço por estar viva. Eu aprendi uma lição naquela noite, uma coisa que eu já deveria ter aprendido há tempos. Não aceite carona de estranhos que você conheceu pelo aplicativo de namoro. Fim da segunda história. Pode começar, Vitor. Quero saber sua opinião. Ai, gente, é melhor parar de fazer esses vídeos. Estressa demais. Não vai trazer mais esse tema. Gente, que homem insuportável. Nossa, que pessoa insuportável. Depois de um tempo lá, quando eles chegaram lá, eu pensei assim, pelo menos chegou em algum lugar, né? Pensei que ia acontecer alguma coisa de ruim com ela. Mas aí ela falou que ia pedir um Uber. Eu falei assim, volta com ele mesmo já, né? Chegou até ali, mas depois da conversa, puta merda. Então, eu cito muito o Não Inviabilize aqui, né? Quem ouve Não Inviabilize sabe que a Deia não dá nome pros babacas. E nesse momento, quando eu tava lendo a história, eu terminei de ler a história e pensei assim, gente, até certo momento esse cara teria nome pra mim. Porque, sinceramente, eu não tô aqui pra duvidar do medo da mulher. Mas, assim, sinceramente, pra mim, o ex levou o cara pra um lugar muito errado. Pode acontecer, né? Até com Uber mesmo. Acontece. Já aconteceu comigo, de Uber. E, assim, de noite, aquele momento de apavoro, o aplicativo acha que é sensato levar pra um lugar super deserto. E a gente já fica assim, eu vou morrer, acho que eu morro. Só que, assim, eu não tô aqui pra desmerecer o medo da mulher, mas eu realmente acho, pela descrição dela, que a gente não sabe o lado do cara também, pela descrição dela, eu acho que o cara simplesmente... O Waze levou o cara pra onde não devia. Sei. Pode ser, mas depois na volta do Uber foi tão rapidinho, sabe? Será que ele não queria fazer um caminho mais longo pra tentar ganhar ela na conversa, pra ver se já rolava alguma coisa ali? Pode ser, até porque depois a gente viu que ele tem hiperfoco em sexo. Eu não sei. Eu daria o meu voto de confiança pra esse cara neste momento do GPS. Até o momento em que ele começou a falar. E aí, quanto tempo? Pra gente... Ai, gente, que chato, né? Selo de chatucha pra ele. Selo de chatucha pra ele. Chatucha. Não, gente, pelo amor de Deus, primeiro encontro... Pô, tudo bem que você queria transar num primeiro encontro, mas você tem que sacar... Você tem que ter noção do que tá rolando ali, sabe? Ainda mais nessa situação que mesmo que a intenção do cara não foi das piores, realmente foi sem querer, o GPS mandou pra um lugar muito ermo. Teve um momento ruim ali, a mulher se sentiu insegura em algum lugar. Você vai, né, levar pra falar de sexo e falando a exigência. 1 mês eu não espero, tá, querida? Mas aí eu quero saber a opinião de vocês, gente. Vamos então para a última história, uma história mais curtinha pra gente finalizar esse vídeo? Só que antes disso... Tem o quê? Blitz dos comentários! Que a gente não pediu vídeo nenhum nesse Halloween. Mas deixa aqui os seus comentários. A gente quer saber, a gente tá fazendo esse vídeo pra testar, gente. Pra ver se vocês gostam mesmo de história do Tinder. E aproveita que você tá aqui por conta das histórias do Tinder. Já deixa os próximos temas que vocês querem. O que vocês gostam de história de terror? Deixa aqui, que a gente traz. Eu uso o Tinder com certa frequência. E geralmente é super tranquilo. Eu conheço pessoas novas, passo um tempo com elas. A gente fuma, na maioria das vezes, juntas. Foi então que eu dei match com um cara chamado Charlie. E ele parecia um cara muito legal. Ele era muito bonito mesmo. Tocava instrumento, o que eu já amei, porque eu canto e toco piano. E a gente conversou ali durante um tempinho, coisa e tal, até que ele me chamou pra ir na casa dele e eu topei logo de cara. E esse foi o meu erro número 1. Eu achar que seria de boa eu ir na casa de um desconhecido. Como eu não dirijo, eu pedi um Uber e a corrida deu bastante cara porque ele morava longe. Quando ele liberou a minha entrada no prédio, eu senti um arrepio. Senti uma coisa estranha, um sentimento ruim, mas eu ignorei porque eu achei que eu só tava nervosa mesmo. Subi até o 3º andar e ele já tava me esperando na porta. Tudo parecia muito bem. A gente ficou conversando durante um tempo, a gente colocou um filme pra ficar passando de fundo enquanto a gente conversava, fumamos um baseado juntos. Então ele começou a flertar ali comigo, eu fui entrando no clima, né, deixei as coisas rolarem, até que
fomos pra cama e, vamos ser sinceros, a gente começou a fazer umas brincadeirinhas bobas e gostosas. Brincadeirinha de adulto. Amasso vai, amasso vem, do absoluto nada, ele colocou a mão no meu pescoço e começou a apertar. E forte. Olha, eu não vou mentir pra vocês, eu até gosto desse tipo de coisa. Só que não sozinha na casa de um completo desconhecido que eu conheci no Tinder há algumas semanas. Ah, e sem nem ser perguntada disso antes. Nem de longe era o momento certo pra isso. Eu simplesmente não conseguia respirar de tão forte que ele tava apertando. Eu tinha certeza que o meu pescoço tava ficando completamente roxo. Ele não parava, ele não afrouxava a mão. E além de apertar muito forte, ele começou a me perguntar: você tá com medo? E ele tinha um olhar extremamente obsessivo. Eu só pensava, é claro que eu tô com medo, caralho, você tá tentando me matar? Eu comecei a me debater, pra ver se ele entendia que tinha que me soltar, porque eu já não tava aguentando mais. Só que ele não soltava. Ele continuava apertando forte, apertando forte. Gente, sério, eu achei que eu fosse morrer ali. Por algum milagre do destino, eu consegui me soltar e consegui gritar. Ele começou a ficar meio desesperado, assim, pedindo pra eu parar de gritar e tal, enquanto eu tava cagando e andando pra ele. Eu só tava caçando a minha roupa pelo quarto pra colocar e sair o mais rápido possível dali. Quando eu tava quase saindo da casa dele, ele agarrou no meu pulso. Eu usei toda a minha força naquele momento pra puxar o meu braço e sair dali. Eu bati a porta com toda a minha força e pra fechar ali a noite com chave de ouro, ele gritou um lindo elogio, super fofinho. Vagabunda desgraçada. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi olhar no espelho o meu pescoço. E, gente, tava cheio de hematomas. Eu tentei esconder com maquiagem, mas não dava. Simplesmente, quem olhava, dava pra ver que alguém tentou me matar. Basicamente isso. Pouco depois, ele me mandou mais uma mensagem que dizia: acho que você precisa de mais de um pau. Eu só pensei, maravilha, você vai chamar um amigo pra tentar me matar junto com ele? Que delícia. Eu bloqueei ele no Tinder e denunciei a conta dele. Mas sendo muito honesta aqui com vocês, eu queria ter feito mais, porque eu tenho certeza que ele teria me matado aquela noite. Eu tenho pensado em ir na polícia, só que os hematomas já saíram. Então seria a minha palavra contra a palavra dele. Mas mesmo assim, eu tô repensando, porque eu fico pensando que a próxima garota pode não ter a mesma sorte que eu. Fim da terceira história. Porra, a gente encerrou com um pouco de dedo no cu e gritaria, né? História um pouquinho só pesada que eu escolhi pra finalizar. Meu Deus, gente, cada história terrível. O que é isso? Eu fui no fundo do inferno buscar essas histórias. Fundo do inferno chama-se o Let's Not Meet, que é o subreddit que eu tirei essas histórias. Que isso, gente? Não, mas tem que ir sim na delegacia. Eu também acho. Tem que ir. Eu acho que ela finalizou muito bem a história, é isso. E eu entendo que é muito difícil, depois de você sofrer uma coisa dessa, você ir numa delegacia, não ter provas, e realmente a sua palavra é contra a dele. Só que eu acho que ela tem que tentar, porque a próxima garota pode não ter a mesma sorte. Eu acho também que ela tem que ir. Às vezes, se fizer algum teste, alguma coisa assim, algum exame, ainda consegue identificar alguma coisa assim. E tem prazo pra você ir, porque nem sempre um abuso vai deixar marca não, gente. Então eu acho que tem que ir mesmo. E, porra, aí a justiça faça a parte dela, mas... E daí? Foda-se que é a sua palavra contra dele. Vai lá, denuncia, depois você vê. Porque eu ficaria apavorado nessa situação, justamente porque não foi conversado isso. Ela deixou especificamente que, ela até gosta, mas esse tipo de coisa, gente, quando você vai pra sexos mais selvagens, você tem que conversar com a pessoa. Não precisa fazer um contrato igual o Christian Grey, ninguém tá falando isso, mas você sentar e conversar e o que você gosta, você tem que ter uma abertura com a pessoa. E eu acho que nesse caso aqui não tem discussão. É realmente uma situação de perigo que ela passou. Situação de perigo. O homem ainda é um filho da putinha abusado que ainda... Aí depois xingou, falou que precisava de mais. Hein? Não é? Que isso? Minha filha, cadê? Vou mandar mensagem pra ela agora pra denunciar esse homem. Não tem nem dúvida. Eu tô ficando assustado. E aí eu já termino esse vídeo com um recado pra vocês. Eu não sei se essa Kinga fez isso, ela não citou isso, mas, gente... O quê? Beleza, às vezes a gente fica com vontade de ir na casa de alguém que a gente conheceu no Tinder, gente, como se eu usasse, né? 30 anos casada. Mas às vezes as pessoas ficam mesmo com... Não tem como você também fingir que não vai acontecer de você sentir vontade de ir na casa de uma pessoa que você conheceu no aplicativo. Mas manda sua localização, manda o endereço pra algum amigo, alguém de confiança. Manda pra uns 2, 3 amigos. Gente, tô indo na casa do fulano. Conheci o Charlie aqui, tô indo na casa dele, vou mandar a localização. Qualquer coisa, se eu não te mandar mensagem, você tenta me ligar, ver se eu já cheguei em
caso alguma coisa. Gente, porque parece que a gente é maluco das ideias, só que essas coisas podem acontecer, sabe? Eu acho que tem que ter isso de mandar localização, mas no primeiro encontro, eu acho que a pessoa tem que evitar ir na casa. Eu evitaria também. Vai conhecendo primeiro e tudo mais. Porque eu acho que muitas vezes a pessoa já conversa bastante por mensagem, né? E não é a mesma coisa. E acha que já conhece a pessoa. Mas eu acho que é diferente, né? Tem que ter um encontro pessoal, conhecer, né, pelo menos alguma pessoa próxima ali dele também. Eu acho que tem que conhecer. Nas redes sociais. Pois é, porque quando você me encontra cara a cara é diferente, não adianta. Essas foram as histórias de hoje. Não esquece de deixar seu comentário. Se você não deixou até agora, ei! Por que não deixou? Deixa agora os comentários. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!